dia de Santo Antônio, de Lisboa, de Pádua, dia de um grande pregador do Evangelho que anuncia Cristo a todos, que crê no Cristo, que se entregou ao Cristo. Comercialmente, hoje é dia dos namorados, mas eu queria até dizer que esse dia pode ser um dia muito abençoado, se verdadeiramente a gente vivesse e procurasse viver experiências de amor. Não experiências de carne, mas de amor que não acabará. São Paulo disse isso da forma mais linda que eu já vi alguém escrever. Em homenagem ao amor, porque é a partir do namoro que surge o amor eros, o amor entre um homem e uma mulher. A partir disso, a partir deste amor que pode gerar um matrimônio e gerar fecundidade e vida, eu queria começar hoje meditando com vocês, rezando com vocês, com uma música que eu fiz há pouco tempo atrás agora, na última vez agora que eu tive lá diante do túmulo de São Paulo. Então, interpretada por Diego Chacón, O Amor Não Passará. Preciso falar a vocês de algo superior. Algo superior. A maior experiência que a mim colocou e me coloca em outro lugar, ainda que eu falasse mistério, ainda que eu pudesse profetizar de todo conhecimento. Se eu não tivesse nada tão próximo, do que falo é do amor que Deus quer. É amor. Os que amam, amam a Ele. Também são reconhecidos pelo amor. Não importa que eu entregue tudo o que tenho, nada me sobre, nada tenho de valor. Tenha meu corpo, me entregue a chance, se não for por ele não valerá. O que falo é do amor que Deus quer. Rafael? É amor. Amor que Deus quer. Os que amam a Ele. São reconhecidos pelo amor. Quem ama a Deus é reconhecido pelo amor. Paciente, Ele é bondoso, Ele tudo desculpa, tudo suporta, tudo ama, tudo crê, Ele já passará. Viva o amor! Não passará. Não passará. E um dia Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. E todos aqueles que amarem de verdade permanecerão nele. Porque o amor é a fonte da vida eterna. O que falo é do amor que Deus quer. É amor. Os que amam, amam a Ele. Também são reconhecidos pelo amor. Não importa que eu entregue o que tenho, nada me sobre e nada tenho de valor. E que até meu corpo entrega as chamas, se não for por ele não valerá. Não valerá. Do que
falo é do amor de Deus. É do amor Que amor que Deus quer. É amor. É amor e dos que amam a Ele Também também são são reconhecidos reconhecidos pelo amor. Oxalá você seja reconhecido pelo quanto você ama. Oxalá você seja reconhecido pelo quanto você ama. E aí, de todas as maneiras mais profundas possíveis, que o amor fosse a meta, fosse o caminho, fosse a descoberta, fosse o encontro. Ser reconhecido pelo amor é o maior sinal de uma experiência profunda com Deus. Reconhecido pelo amor. Pois é, nessa manhã chuvosa e fria aqui no Rio, que aqueçamos os nossos corações com amor. Busque encontrá-lo. Como diz os gregos, primeiro com amor ágape, com o amor perfeito de Deus, que a tua alma tanto precisa para ser livre e chegar a caminhos. Depois ao amor filha, que te faz irmão de irmãos, que você ama por ter amor e como vocação amo eros. E quando você encontra com o amor e uma parte do amor que te falta, é o que te liga a Deus. O que faz alguém ter a vocação do matrimônio não é se apaixonar. É descobrir que faltava uma parte do seu amor a ser encontrado. E a sua vocação é gerar amor. Oxalá vivamos isso em profundidade. E aí eu me dirijo ao meu, há 33 anos, né? Eu encontrei o meu amor eros. Um beijo à minha eterna namorada, Dani, um cheiro no coração. Pois é, não sei nem se ela está ao vivo hoje. Mas vamos lá. Coincidência não, misericórdia de Deus. Ah, tá sim, meu amorzão, tá aí. Pois é. Coincidência não, providência de Deus. No Dia dos Namorados, a gente vai falar conselhos sobre o casamento. Eu tenho muita pena de quem atropela isso. Porque é difícil fazer a vontade de Deus quando a gente atropela o caminho. A gente fica quase que impossível de captar as coisas mais profundas de Deus. Porque estamos aprisionados. Pois é. Então vamos lá? Estão todos me ouvindo bem? Comecemos. Agora vou tratar de um assunto a respeito do qual vocês me escreveram. Olha aqui, novamente São Paulo está respondendo alguma questão que foi direcionada a ele. E vocês escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não se casar. Vocês dizem que o homem faz bem em não se casar. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve
ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Eu acho que essa tradução da Bíblia de Peregrino vai ficar mais claro para vocês isso aqui. Olha só. Quanto ao que escrevestes, é melhor que os homens não tocassem em mulheres. Digo-vos, para evitar a imoralidade, cada homem tenha a sua mulher e cada mulher o seu marido. Tá vendo? Sigamos. Mas digo que já existe tanta... versículo 3, desculpe. O homem deve cumprir seu dever como marido e a mulher também cumprir seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. E assim também, o marido não manda no seu próprio corpo, mas quem manda é a sua esposa. Que os dois não neguem um ao outro, a não ser ou concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois deve voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. O primeiro conselho de Paulo a o homem e a mulher. Homem e mulher, Deus os criou, está lá no Gênesis. O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa e formará com ela uma só carne. Eu vos dou uma ordem, diz o Senhor, crescei e multiplicai. A criação, o motivo pelo qual Deus criou o amor eros, o amor entre homem e mulher, foi para que santificasse o mundo e multiplicasse a graça de seres humanos. Deu-nos assim tocar na vida e viver o santo mistério da fecundação, onde, ao encontro de um homem com a mulher, gera-se filhos semelhantes a ele. Como um dia Deus nos criou a nossa imagem segundo criou segundo a sua imagem, segundo sua semelhança. Ele nos abençoou, que crescendo e deixando a primeira estrutura de família, a gente volte e se una, formando assim um só corpo. Duas metades que se completam e gerem vida. E gerem vida abundantemente. E que estes sejam cuidados, criados, acalentados, amamentados, protegidos, sustentados pelo amor que os fez se unir. Matrimônio, lugar e caminho da santidade de Deus. Lugar da fecundidade de Deus. O amor jamais passará. Então, duas pessoas que na sua juventude, ou no tempo certo,
teve um encontro verdadeiro com o amor ágape, o amor perfeito. Tendo o amor nutrido no coração. Tendo o amar como condição de graça. Sai amando ao redor. Sai sendo amor caris, caridade. Sai sendo alguém que divide vida, que multiplica a vida, que enriquece a vida dos outros. Encontra uma vocação de se encontrar com uma outra pessoa e gerar vidas em amor. E isso, para que isso acontecesse, Deus criou a sexualidade e viu que era bom. Agora criou para isso. Criou com essa beleza. Criou com essa santidade. Esse mundo jaz no maligno. E o demônio, como veio para matar, roubar e destruir, querendo matar as almas que deem a vocação de amar uma outra pessoa, rouba-lhe essa ideia de santidade e erotiza o que Deus criou na beleza. E pornograficamente não vive uma experiência de amor, mas de carne. E não olha a outra pessoa como o templo do Espírito, mas como um pedaço de carne que deve ser consumido. E profana e destrói o templo do amor, criado para amar. Mancham o que Deus criou na santidade e viu que era bom. E aí, eu vou só seguir o texto. Estamos vivendo todas essas distorções dos novos tempos, onde o amor é profanado, é desrespeitado, e eu cedo do instinto da carne, cedo ao instinto da carne, sou movida por carnalidade, vivo dominado pela carne, sem nenhuma ordem espiritual. Como dizem Romanos, a estes que se entregaram a amores tão doentios, Deus permitiu. Porque eles saíram do aspecto da santidade. Saíram da graça da santidade. Vejam que esse texto, até onde eu li aqui, Paulo ordena a vida sexual no matrimônio como uma bênção e doação, onde o corpo não lhe pertence, pertence ao outro. E eu não posso ser nem egoísta em viver pensando em mim mesmo, mas eu quero que o meu corpo sirva ao amor que eu tenho. E que isso seja sempre. Para que o demônio não vá botar as sementes do mal. Mas às vezes, quando tudo começa errado, sempre termina errado. E às vezes até começa bem, depois começa errado. A gente vê extremamente, com extrema tristeza, até matrimônios adoecidos com erotismo, com pornografia,
com liberalismo, adoecendo a obra da criação, adoecendo a graça santificante do amor. E vivem de atender aos apelos e ao instinto da carne, vivendo segundo a carne, adoecendo essa juventude segundo a carne, sem nenhuma contenção, nenhum amor e respeito e um guardar-se para um perfeito, mas em um atropelamento de erros egoístas e numa vida na perspectiva de si mesmo. Eu transgrido, faço errado, eu vivo fornicação, eu vivo adultério e tantas coisas que não vale nem a pena falar. Como o demônio destruiu o que Deus criou com tanta beleza. Até mesmo adoecendo as famílias que tinham tudo para ser santas em Deus. E ele segue. Não digo, versículo 6, não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Realmente, eu gostaria que todos fossem como eu. Paulo era celibatário. Há pouco tempo agora, uma pessoa não cristã, não católica, olhou para mim e disse: será que esse Papa vai abrir um matrimônio para os diáconos, ou abrir a ordenação presbiteral para os diáconos casados? Disse: minha irmã, eu não tenho nenhuma preocupação nem interesse nisso. Porque a minha vocação matrimonial é muito sólida e eu a vivo em plenitude. E vivo em plenitude o sacramento da ordem no grau do diaconato. Vejo o presbiterato como um casamento profundo com Deus, onde eu deixo todas as outras coisas, como Paulo, quando eu deixo minha casa, minha vida, como Paulo, e por amor à igreja e por amor a Jesus Cristo, eu começo a amar os filhos de Cristo como uma família. E esse encontro espiritual e esponsal é saciada, neste encontro é saciada a alma de alguém que vive santa e castramente todo o seu impulso de vida para dar vida àqueles que estão mortos para o pecado e para a dor. E tendo todo o tempo, se tornam todo de Deus. E é por isso que ele diz: realmente eu gostaria que todos fossem como eu. Porém, cada um tem o dom que Deus lhe deu. Tem um dom e outro aquele. Alguns têm um dom e outro aquele. Os solteiros e as viúvas, eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar. Como eu. Mas se vocês não podem dominar os desejos sexuais, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Ou seja, Paulo diz que quem vive, quem ativa, né, queima de desejo, ou seja, aquilo que eu disse, vive de carne pela carne, desobediente a Deus. Para que aqueles que já estão casados,
Aí agora ele fala aos que já estão casados. Para aqueles que já estão casados, tem um mandamento, que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, não case de novo, ou então que faça as pazes com seu marido, e que o homem não se divorcie de sua esposa. Aos outros eu digo o mesmo, e não o Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, ela concorde em continuar vivendo com ele, se ele não se divorciar dela. E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele. Pois Deus aceita o homem que não é cristão, por ele está unido a uma esposa cristã. E aceita a mulher que não é cristã, por ela estar unida ao seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus. Mas sendo assim, eles pertencem a Deus. Versículo 15. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser divorciar-se, então se divorcie. Neste caso, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer o que quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Esposa cristã, como é que você pode ter a certeza que não vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como é que pode ter a certeza que não vai salvar o seu esposo? Que tempos difíceis para falar sobre isso. Amanhã começará restaurando as alianças. Restaurando essa primícia. Aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus pensou, aquilo que Deus deu como vocação, como santidade, como caminho. Chama-se a se refletir, a aprofundar, a criar vínculo, a crescer, a multiplicar. E aí eu pergunto, como falar sobre isso, irmãos? Em tempos onde tudo é relativo, onde tem múltiplas escolhas, onde nada disso é observado, porque eu faço como eu quero, como eu penso, e eu rasgo essas páginas e adapto aquilo que eu quero, porque eu não consigo ser obediente. E você tem que arranjar um espaço para dizer que aquilo que a pessoa está fazendo é certo. Porque ela se fere, ela se magoa, ela não olha a vida com a dignidade de vida. E aí eu pergunto, queridos irmãos, como anunciar a luz a cegos em espírito? Como falar de coisas do alto se a obediência a Deus está caindo? Jesus, há quanto tempo atrás, falava que esse povo me louva com os lábios, mas os seus corações estão distantes de mim. Eu digo que amo a Deus, que gosto de Deus, que acredito em Deus, mas eu não amo meu irmão. Eu não respeito o corpo de uma mulher ou de um homem. Eu uso e cedo simplesmente ao meu bel prazer aquilo que eu quero. Eu não busco santificar a minha esposa, ajudando-a a ir para o céu, santificar o marido, ajudando-a a ir para o céu.
eu ajudo até mesmo aqueles que não têm fé ainda a chegar à fé. Esses conselhos aqui pode transformar vê se melhorou. Esses conselhos podem salvar vidas a mais. Eu não vou dizer que estou desanimado, não, mas melhorou agora, né? Sim, então pronto. Então, desanimado, mas eu sinto-me falando ao vento. Eu sinto-me falando e as pessoas completamente fechadas. Sinto-me falando sem vida. Dani, é preciso querer. É preciso obedecer. É preciso amar tanto a Jesus que nenhum amor supere. Que você lute com todas as suas forças para não desagradar o seu primeiro, maior e verdadeiro amor, que é Deus. Quando eu não tenho amor suficiente por Deus, eu não tenho sede de obedecê-lo. Quando eu não tenho amor suficiente por Deus, eu acho que amor é prazeres carnais. Quando eu não tenho amor suficiente por Deus, eu minto, eu finjo, eu burlo, eu desobedeço, eu peco. Eu entro nessa dinâmica do mundo permissivo e destrutivo e faço disso meu jeito de viver. E arranjo todas as desculpas possíveis. E arranco de perto de mim, me afasto de todos aqueles que anunciam o que eu estou anunciando. Eu sei que muita gente que ouvir o que eu estou dizendo vão deixar de me ouvir. Outros já nem entram mais. Outros vão talvez até botar mensagens pesadas contra. Outros farão movido de mercador. E diz, o diácono fala essas coisas, mas na prática as coisas não são assim, os tempos são outros. E eu só lamento que o amor não tem sido aproveitado. O amor não tem sido vivido. E não se tem percebido a grandeza dessa experiência de amor. Deus é amor, minha filha, é verdade. E só quem ama permanece em Deus. E Jesus disse que quem ama obedece seus mandamentos. E assim eu termino. A gente ficou hoje no versículo 16. Que o amor jamais passe. E que de verdade a gente possa viver esse amor.
Amém? Eu vou colocar outra versão da música que eu iniciei. Juscelei disse: o amor precisa ser amado. Isso é São Bernardo. O amor precisa ser amado, meu irmão. Com certeza. O amor precisa ser amado. E volto a dedicar a quem disposto está a largar a si mesmo, largar a tudo e a buscar uma tão profunda experiência de amor que você não troque este amor por nada. Viva o amor! Preciso falar a vocês de algo superior. A maior experiência. Igor, parabéns! Que Deus te abençoe nesse dia do teu nascimento. Ele coloca em outro lugar, ainda que eu falar mistério. Ainda quero profetizar. E todo Movimento se eu tivesse nada tão próximo do que falo é do amor. do que falo É do amor que Deus quer. é amor. E dos que amam a Ele, Eita! Nilo, filhotão, um beijo no coração, te amo muito. Graça e santidade para a tua vida, meu filho. Que esses dois servos de Deus se encontrem no céu um dia. Obrigado, a vida de vocês é fecunda. se não for por Ele, não valerá. De que falo é do amor que Deus quer. É amor. E Os que amam a Ele. também Você reconhece alguém que ama Jesus. Você reconhece quem ama Jesus acima de todas as coisas. Ele é Paciente, Ele é bondoso, Ele tudo desculpa, tudo suporta, tudo ama, tudo crê, Ele jamais passará. de quem falo não passará. Eu morrerei falando dele. Eu morrerei lutando para que esse amor seja o maior sentido da vida das pessoas. Eu morrerei desejando que as pessoas tenham verdadeiramente experiências de amor e que jamais sejam consumidas. Do que falo é Do que falo é do amor, de Deus quer. que o amor que Deus quer. É amor. E Os que amam a Ele, também são reconhecidos. Que vocês sejam reconhecidos pelo amor. Que nada tenha de valor. É, meu corpo entregue às chamas. Se não for por amor, a Deus Ele não valerá. não valerá. Nenhum amor que você tenha vivido que não seja primeiro por Jesus não valerá. É do amor de Deus. Essa música é minha irmã, eu fiz. Do que falo é do amor. E ama Fiz há mais ou menos há um mês atrás. também São reconhecidos com amor. Em breve eu vou colocar essa música nas plataformas para a gente poder ouvi-la. Um beijo, Nilo, no teu coração, filhote. paciente. Parabéns, querido. Parabéns. Que o amor de Deus esteja contigo. Ele tudo desculpa. Igor, siga firme. Você se encontrou com amor. Tudo ama, tudo. Um beijo a todos. A todos que se encontram comigo no amor que jamais passará.
não passará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que coisa boa. Um beijo Tefé, um beijo a Manaus, um beijo a João Pessoa, um beijo a Catolé. Um beijo no coração de todos. Tchau, gente.